Record vai fazer alguma coisa com Simeone? Vai ter punição, vai ter expulsão, vai ter chamada de atenção? O site Notícias da TV falou sobre a polêmica envolvendo a campanha contra a emissora. Ela levou uma surra de críticas, segundo o site, por demissão e omissão. Eu entendi o demissão, mas a gente vai explicar agora pra você. O termo Record apoia está no topo dos assuntos mais comentados das redes sociais. Nessa quarta, inclusive, não se falava em outra coisa, certo? Tudo isso por conta das situações envolvendo Simeone e também por causa de uma repórter ter sido demitida em janeiro após denunciar um diretor da Record News. É possível omissão diante de supostos abusos cometidos por Camila Simeone contra Chay na Fazenda. O site Notícias da TV procurou a Record para poder comentar o assunto. Inclusive esses dois casos, a emissora informou, presta atenção, a emissora informou por meio da sua assessoria que não irá se manifestar. Nas redes sociais, a maior queixa é justamente pela emissora não se posicionar até agora. A situação tem piorado ainda mais com as reclamações do Chay no reality. Uma emissora dessa, que está há 70 anos no ar, ainda apoia e passa pano? Toma vergonha na cara, reclamou um internauta. Identificada como Lívia, outra disse o seguinte: o pior é que é uma emissora, né, ligada aí enfim, diretores e patrocinadores estão apoiando isso, é realmente uma vergonha, disse ali Nália Correia. O público ainda comparou a atitude da Record com o BBB 23, que expulsou o Cara de Sapato e o MC Guimê, depois de terem, tido ali algumas atitudes também muito erradas em relação a Dania Mendes, né? Vê se aprendam, Fazenda, vocês não estão sendo justos e não estão seguindo as próprias regras, reclamou Regina Souza. Só para explicar para vocês, eu não estou usando a palavra, né, que vocês estão lendo no texto, por causa dos robôs, né, por causa aqui da plataforma que limita a entrega do vídeo se a gente usar algumas palavras mais pesadas aí. Isso tem acontecido há um certo tempo e aí a gente tem que ficar driblando aí algumas palavras, tá? A jornalista foi demitida também depois de ter denunciado. Risa Castro afirmou ter sido assediada por um diretor ali da Record News durante um ano, né, em período que trabalhou no Esporte Record News. Ela foi demitida em janeiro, mas tornou o motivo da sua saída da emissora pública apenas nessa segunda-feira, dia 23. Veja, estamos falando de dois casos sérios envolvendo a dona Record. E são dois casos, a jornalista envolvida é essa da foto aqui que vocês tinham visto agora há pouco, tá? Essa é a moça aí. Por isso que hoje o assunto do X foi justamente a moça e a Simeone, né? São duas situações completamente diferentes, evidente que são, mas são duas situações que complicam a situação da Record. E a pergunta continua a mesma, Bárbara Sarini. O que a Record tem que fazer, pelo menos aqui no nosso assunto é a Fazenda, né? O que a Record tem que fazer com a Simeone? Eu acho que primeiro de tudo é se pronunciar, né? Coisa que já não foi feita aí quando o Notícias da TV procurou. Até entendo se não quis falar aí para um outro canal, né? Porque a intenção é reter audiência para eles, então falar para o R7 ou falar na própria emissora ali, né, no programa, ao vivo, colocar a Galisteu como porta-voz. Eu acho que o primeiro de tudo era se posicionar, era falar sobre os casos, né, porque fica como se tivesse tudo sendo escondido, né. A partir do momento que esses relatos do Chay estão sendo repercutidos nas redes e estão acontecendo na casa, isso pelo menos deveria estar na edição do programa. Então isso deveria ser mostrado e a partir disso um posicionamento da emissora, né? Ali, pelo menos falando que é contra, né? Punindo os participantes de alguma maneira, ou até quem sabe a expulsão, porque se isso está nas regras do jogo, né? Cabe a expulsão. Então eu acho que o silêncio
é a pior escolha, é a pior saída. Pior do que, de repente, tomar uma atitude que, ficou pouco, só puniu e não expulsou. Eu acho que pior do que tudo isso é o silêncio. Concorda, Schweng? Eu também acho que a emissora tinha que se posicionar, né? Tinha que fazer alguma coisa. Sim. Concordo, acho que teria sim que ter esse pronunciamento, mas teria que ser direcionado a Simeone. Porque senão vai falar sobre a questão ali, que esse crime, né, lá dentro, só dando um pito pra geral não adianta nada. Já tem a tela da TV lá falando o que não pode ser cometido ali durante as festas e tal. Então, teria que ser bem direcionado pra Simeone sobre o comportamento dela com o Chay lá dentro da fazenda. Porque senão ia ficar do mesmo jeito quando teve a questão do preconceito com o Lucas lá. E não foi direcionado e muita gente ficou acusando uns aos outros ali. Quem fez nem percebeu o que fez. Então, teria que ser direcionado. Eu acho que por esse motivo eles não devem querer se pronunciar, né? Pra não entender que prejudicou o jogo, não sei. Mas é isso. Uma pena, né? Acho que deveria Porque ser... seria também... No mínimo. Eu acho que o que o Schwenk quis dizer, né? É que se, por exemplo, a Galisteu fala ali e coloca o nome da Simeone, no caso, ninguém sacou o jogo dela. E aí todo mundo já vota nela porque acha que tá queimada. E aí até estraga o jogo, né? Exatamente. Mas exatamente o que aconteceu com o FOP, né, no BBB, que foi direcionado pra ele virou alvo, caiu no paredão e foi eliminado. Ia ser da mesma forma com a Simeone. O Black ia ser o primeiro a começar a falar que ela teria que ir pra uma roça pra ser julgada pelo público aqui fora. Ele gosta de usar esse argumento de julgar. Então, eu acho que teria que falar e teria que ser direcionado. Se não, expulsa ela de uma vez. Porque o que ela fez é contra as regras e foi mais de uma vez, então cabe sim a expulsão, né? Cabe expulsão e é aquilo. Eu acho que a Record precisa fazer isso, gente, porque senão vira bagunça. A regra não pode ter 2 pesos e 2 medidas, tá? Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Tem que ser uma regra que valha para todos. E eu acho isso lamentável. Eu acho isso lamentável. Acho que a emissora é grande, o reality é grande, e ela não pode perder a credibilidade dela por causa de uma participante, né? Qual o problema da Record dar um pito neles? Qual o problema da Record falar alguma coisa falando assim, galera, a gente tá aqui vendo que tem algumas pessoas tomando... Se não quer falar o nome da Simeone, tudo bem, eu já vou achar ruim. Mas dá o recado, talvez a carapuça sirva, sabe? Fala assim, olha, tem participante que tá desafiando as regras do programa. Tem participante aí que tá subestimando aqui, talvez, os poderes dos diretores. A gente tá vendo tudo. A gente tá vendo o que vocês estão fazendo aí dentro. Já teve uma expulsão. Vocês querem que a gente faça uma segunda expulsão? A emissora tem que se posicionar de alguma forma. Porque senão vira bagunça. Entendeu? E depois que virar bagunça, porque a dinâmica da Discord já virou bagunça, tem 2 semanas. Ninguém chamou a atenção deles até agora. Ninguém falou, ó, para de fazer palhaçada na dinâmica. É pra respeitar as regras do jogo. Ninguém. Parece que não tem mais gerente. Parece que não tem fiscal. Perdeu a mão, né? E aí, obviamente, isso abre precedentes, inclusive, pra questionar por que Sherazade, então, foi eliminada, né? Já que para algumas atitudes é muito rápida para resolver, para outras acaba demorando mais. Se você concorda, inclusive, com o que eu tô falando aqui, já deixa o like, já comenta aqui embaixo e também se inscreve no canal. Você que tá no Face, compartilha. A gente quer saber a sua opinião, tá legal?